Então, gente, boa noite. Para finalizar o ciclo das palestras do mês de outubro, das sextas-feiras, hoje a gente finaliza com as festas celtas e o Dia das Bruxas. A semana que vem não tem palestra na sexta-feira, porque no sábado é o encontro anual, o quarto encontro anual de Magos e Bruxas do Instituto Ubiratã. Então as palestras começam às 13 horas, finalizam às 18, são gratuitas, a participação é gratuita. E à noite tem a festa das bruxas. Aí a festa das bruxas vai ter música ao vivo, é uma dupla que vai cantar. São muito bons, muito legal. E vai ter ritual, tem a dança das bruxas que eu vou postar, a dança legal que tem. Então, e aí o valor do ingresso está incluso ou refri ou cerveja, uma porção de fritas do restaurante. A gente está trabalhando em parceria, tá? Então a gente espera todo mundo. Pode vir caracterizada, sem problema nenhum, do que quiser, até para fazer. Não é uma coisa assim, tem um ritual, o ritual é sério, eu faço muito sério, mas é para ser uma festa, diversão e tudo mais, tá? Tudo bem, gente? Não vai ser tão festa celta, porque não somos celtas. Felizmente ou infelizmente. Oi? Se assim, eu vou ter que comprar 5 convites pra mim. 10, né, para você. Vamos lá, gente. Então, o tema de hoje são as festas celtas e o Dia das Bruxas. Para falar de festa celta, eu vou começar trabalhando mesmo os celtas, tá? As pessoas, a gente, de forma geral, identifica os celtas de uma forma mais restrita do que na verdade é, tá? Ou foi. Então, os celtas, eles foram identificados, as diversas regiões onde existiu o povo celta, por causa da língua, a proximidade linguística. Isso foi uma descoberta ou um reconhecimento recente, tá? Então, o que identifica é a língua e a forma, e uma das coisas também que havia como uma característica era como eles enterravam as pessoas, tá? Eles surgiram mais ou menos em 800 a.C. na questão linguística. É uma projeção de tempo. E uma das outras características deles era a habilidade tanto com metais quanto com cerâmicas, joias, a produção de artefatos, a manipulação inclusive do estanho, aí Grã-Bretanha já. Então eles tinham grande habilidade, eram grandes comerciantes e produziam peças de alto valor e de grande qualidade mesmo, tá? Então eram muito ligados à questão artística. Eles estiveram, agora eu vou falar das regiões onde se constatou a presença celta. Então, quando a gente falar de celta, não dá para falar de um único povo, uma única cultura. A gente pode falar de identidades culturais, porque aí fala-se que é o mesmo povo. Então, começa a língua, tá? E algumas outras características, tudo bem? Por que tem um parênteses no final? Ah, ficou sem outro parênteses, tá? A Gália, gente, então os celtas estiveram presentes na Gália. O que era a Gália naquela época? Vou mostrar um mapa, mas vou explicar aqui, porque no mapa não tem os países. Era toda a França, parte da Bélgica, parte da Alemanha, Suíça e norte da Itália. Essa era a região que se chama Gália, que se chamava Gália. Essa daqui, tá vendo aqui, ó, Gália em verde? É um mapa que seria mais ou menos como era dividido na época de César, como a Europa era dividida na época de César. Então, olhem no verde, gente, como era grande a Gália, tá? Mas ali incluiu a Britânia, né? Depois lá em cima, por causa dos celtas, né? Vou falar dos celtas na Britânia separado. Como eu peguei pelo livro da Miriam, eu fui separando, tá? Mas, olha, isso aqui é uma região muito grande, né? Tá? Então, ó, Germânia, Dácia, Dalmácia, Itália, Espanha, né? Tudo eram consideradas regiões. Tem mapas interessantes da Idade Média, onde eles dividem por feudos, o Castelo, o Reino de Castela, mas eu não trouxe esse mapa
porque aí já pega a Idade Média. Aqui a gente está falando da época de César, aproximadamente, então a gente consegue trabalhar melhor como era na época. 800 anos de Cristo. É. Tá? Ali no norte da África, o que está? Não estou conseguindo ler. Aqui, Mauritânia. O amarelo. África, está escrito. Só África. Só África. Ah, Tá? Mas Só ali África. também considerava-se como da Espanha? Aqui não, aqui? O amarelinho, não é? Não. É porque está tudo em amarelo. Mas acho que são outros, né? Que é a Espanha, Itália, Macedônia, Ásia, Síria. Aqui já era Síria, né? Uhum. Tá bom? Ó, Gália, 58 a.C. Então já não é como era a Gália, 800 anos de Cristo. Aqui já a Gália já estava lá em cima. Quanto anos de Cristo? 58. Tá. Tá? Época de César mesmo. É, exatamente. Eu procurei o mapa na época de César. Os celtas na Ásia, como é que eles onde eles se localizaram na Ásia? Numa região que era conhecida naquela época como Frígia, que hoje é a atual Turquia, tá? Então, assim, nós temos um povo celta que se estabeleceu na Turquia. Hoje, Turquia, aqui, ó, achei um mapa que tinha essa região de Frígia. Lícia, né? Aonde? Aqui, Lícia, Cária, Jônia, Lídia, Mísia, Bitínia, tá? Mas aqui são Capadócia, tá? É dessa região que vem os frísios? Não sei, deve Sim. ser, pode ser. Frígia, Frísios. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Aí os dois lugares, presença celta muito forte, tá? Os celtas fizeram várias ondas migratórias. Então tem fluxos que foram acontecendo. Um primeiro fluxo, um segundo fluxo. Às vezes os próprios fluxos diferentes deixavam características físicas diferentes. Já eram características diferentes, mas ainda a questão da língua permanecendo como uma identidade. Aqui Península Ibérica, Portugal e Espanha. Tá? Atual, né? Isso é atual. O Marrocos aqui, né, onde que para eles tinha... Agora já está Marrocos, então assim, é bem atual mesmo esse... Portugal é pequeno. Para quem olha, né? É um pouco maior ou menor que São Paulo, né? Cabe dentro de São Paulo. Os celtas estiveram presentes na Alemanha, na República Tcheca e na Grécia, tá? Então assim, a gente tem... E parte da Alemanha era Gália, então praticamente a Alemanha inteira, né? Porque Síria estava na Gália, que era parte da Alemanha, a outra parte de Germânia também estava. Então, ó, eu peguei a Alemanha para vocês verem, a República Tcheca está aqui do lado, óbvio que a Grécia não está aí, não tinha um mapa que pegasse tudo, tá? Viram, gente? Tudo bem? Na Alemanha. Ó, a França está aqui, então é muito próximo, tá? Naquela época, essa região Gália pegava ainda uma parte da Alemanha. Tudo bem? Alguma dúvida? E aqui a Grécia, onde é a Grécia hoje, tá? Então lá pra cima que a gente tem a República Tcheca, a Alemanha, tudo lá. Sérvia hoje, né? Bulgária, ok, gente? Então aqui, olha, eu estava aqui na Turquia, eles foram se localizando em pontos. Era um povo de característica bastante migratória. Eles andavam muito, tá? Nas Ilhas Britânicas, é o que a gente mais conhece, as pessoas pensam que celtas são apenas os que viveram na Britânia. Não é. Então, Ilhas Britânicas, Irlanda, Escócia e País de Gales. Eu vou mostrar um mapa para vocês. Escócia, lá em cima, Irlanda do Norte, Irlanda, País de Gales, Inglaterra, tá? A diferença, gente, da Grã-Bretanha e do Reino Unido é o seguinte: Grã-Bretanha é a região geográfica que abrange todos esses países. O Reino Unido não tem a Irlanda do Norte. Então, é uma divisão mais política.
do que geográfica. E a gente às vezes não sabe a diferença, né? Eles mesmos, na Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos passados, eles pediram para ir como Reino Unido para pegar os países e ter mais força em termos de resultado. Não foi separado Inglaterra, Escócia, sabe? Sacanagem. Então, Reino Unido é o que inclui a Irlanda do Norte. Por causa da Grã-Bretanha, né? É tudo isso aqui. Qual que não tem a Irlanda do Norte? O Reino Unido, tá? Porque é uma divisão política. Também não sabia, fui pesquisar, que é uma dúvida que eu também tinha. Só por curiosidade, essa fronteira do país de Gales é algum rio que divide? Porque ela é bem sinuosa, né? Mas não, só tá anotado. Não, o país de Gales ali. Não sei aqui. É muito possível que sim, porque usando como base que eles fizeram talvez uma divisão entre Canadá e Estados Unidos, a maior parte deles é bem azul. E o que não tem rio é muito possível que Pode ser. seja alguma passagem. Por ver por aqui, né? Por aqui seria. Apesar de que aqui não divide porque passa meio de Londres, né? Sim. Continua sendo E Avalon é bem lá no sul, né? Sudoeste ali. E lá é uma região muito cortada em termos geográficos, né? Por causa das ilhas, Para eles, gente, então, aí nós vamos falar da cultura onde se observou a maior parte dos celtas, tá? Não vou falar todos faziam isso, impossível falar todos os celtas faziam isso, mas, em geral, os celtas tinham os seus sacerdotes, que eram chamados de druidas e druidisas. As druidisas, muitas vezes, não viviam tão expostas, viviam um pouco mais reclusas, é o tal do que vem da história de Avalon, tá? Na cultura celta, não tinha divisão, assim, de execução, então um banho de erva, uma poção, isso tudo era feito por todo mundo, todas as pessoas que viviam ou que eram da cultura celta. Os druidas e as druidisas, eles presidiam os rituais, muito mais aí das festas, muito mais rituais ligados à questão mais sagrada e principalmente à questão política. As druidisas tinham funções políticas muito fortes. Eram consideradas rainhas, inclusive. Tudo bem? Então, nesse ponto que a gente divide uma coisa e outra. A Miriam Black, depois eu vou te mostrar o livro, então ela começa o livro dela falando, né? As bruxas celtas existiram? Ela fala sim e não. Então, no contexto da população, não, porque todo mundo agia de forma cultural e não se chamava bruxa. No contexto do que se hoje se chama de bruxa, sim, mas aí todo mundo lá era bruxa. E os druidas e as druidisas, além de dominar a cultura popular, tinham ainda essa responsabilidade mais política, mais também de condução de rituais. Tudo bem? Ó, é uma imagem, né, de uma druidisa. A parte profética podia ser utilizada pelo povo, normalmente, as pessoas faziam seus oráculos, mas havia um treinamento especial, né, de uma categoria de druidisa que eram profetisas. E aqui os druidas. Nos registros históricos, Roma fez um favor, né, aos celtas, pensando só do lado positivo. Roma acabou, de alguma certa forma, fazendo um favor, porque os registros históricos dos celtas aparecem para nós através dos romanos. Júlio César, inclusive, ele registrou várias coisas sobre a cultura celta. Algumas, óbvio, que se era o oponente dele, ele acabou colocando de forma para denegri-los, né? Mas muitas das tradições culturais foram passadas pelos romanos nas observações e nos relacionamentos, né? Muito mais bélico do que tinha entre romanos e celtas. Então, a cultura celta, o que faz parte da cultura celta e era aceito e praticado por todos, tá? Por todos aqueles que faziam parte da cultura. Então, contato com
seres de outro mundo, podia se fazer, e aí os seres do outro mundo também, os dos países das fadas, que são os elementais. Leitura de oráculos era uma coisa assim também que era sabida, não era apenas privilégio dos sacerdotes, tá? Por exemplo, na Grécia a gente já tinha, né, o oráculo de Delfos, aí a parte oracular já era mais restrita. Lá entre os celtas isso era super difundido. Vidência e profecias, que nem sempre vem através de oráculos, então aí são mais capacidades psíquicas. A medicina natural, uma característica enorme da cultura celta, o uso de plantas, o uso da cura, mesmo a questão de, aí a gente poderia falar mais assim, de parteiras, tá? Elas dominavam muitas técnicas de trabalho com medicina e a celebração de deuses e ancestrais. Todos faziam isso, era prática extremamente difundida. Tem através dos festivais, mas, por exemplo, você pode honrar deuses e ancestrais quando você quiser. Não tinha assim, só pode fazer. Não há, assim, os celtas, eles não tinham um pensamento de uma autoridade, um núcleo central em termos de o que você pode fazer como pessoa ou não. Eles trabalhavam muito mais as autoridades enquanto território. Defesa do território, sabe? Não tinha uma legislação no sentido de falar para as pessoas o que era direito e dever. Tudo bem? De forma diferente dos outros povos. Mas eles não tinham. Por isso, talvez, que eles tenham tido tanto também problemas quando o catolicismo, no caso, Roma, começou a propagar. Porque aí já tinha o mandamento do que o cidadão pode fazer e o que não pode fazer. Os índios aqui passaram a mesma coisa, né? O índio não tem essa característica que você pode, que você não pode. A gente conviveu bastante na aldeia. Você faz a sua vida, você segue da forma que você quiser. Se alguém achar, por exemplo, um caso que teve uma mãe que bateu, espancou a criança, aí eles se reúnem e eles tomam uma decisão. Aí é um conselho que toma uma decisão, mas é um conselho local da população, os mais velhos, tá? Então não tinha um sacerdócio que mandava, tanto que as próprias sacerdotisas viviam mais reclusas. E os sacerdotes andavam, os druidas andavam, não ficavam presos, não tinha uma paróquia ou algo que fosse aqui é meu território geográfico. Era diferente a forma de pensar, tá bom? E os cultos eram celebrados sempre na natureza. Sim, eles têm a questão do ar livre da natureza, era totalmente livre, era muito forte, tanto que a medicina natural deles é uma coisa bastante propagada, né? Qualquer livro que você lê de cultura celta tem uma questão forte de ervas, manipulação de ervas, cura, né? Hoje em dia se padronizou chamar os sacerdotes, sacerdotisas que dominam muitas dessas técnicas de xamãs ou xamânca. No caso, no Brasil a gente não usa o feminino de xamã. Em várias partes do mundo eles usam xamânca com SH, tá? Então os celtas têm uma tradição forte de xamanismo. Foi uma adaptação que se fez. Porque assim, a palavra xamã é muito mais da Rússia, né? Dos nórdicos. Mas como a identificação dos rituais, das práticas xamãs, elas são muito parecidas em todos os povos do mundo, se convencionou de chamar os homens de xamãs, não importa a cultura, e mulheres de xamânca, tá? A gente trabalha tudo com o mesmo nome aqui. As mulheres celtas. Então, as mulheres celtas tinham mais a responsabilidade do cultivo da terra, tá? E aí os homens ficavam mais com caça e guerra. Mais. Não significa que as mulheres não guerreavam. E aí o que acontece? Como elas produziam alimentos, a produção de alimentos para um povo que não tem indústria alimentícia dava às mulheres uma condição extremamente poderosa, porque elas trocavam, elas negociavam alimentos. Então é assim, você produz o que vai fazer as pessoas sobreviverem, tá? Então não era assim, fique em casa cuidando
da hortinha, não, elas tinham isso naquela sociedade era um poder, era uma função muito nobre, produzir alimentos. A casa, filhos e a família era a função feminina também, tá? Até porque em caso de guerra, os homens ficavam meses e meses fora, tá? Então, é diferente, por exemplo, se você pegar outras culturas, onde a partir dos 5 anos o homem era responsável pela educação dos filhos homens e as mulheres já não influenciavam mais. Então, para os celtas, não, a educação estava a cargo das mulheres. As mulheres celtas tinham muita liberdade sexual. Elas tinham autonomia. Faço o que quero. Não é quer, aí que tá, né, gente? O quero sempre parece ego. Não, eu faço aquilo que acho que está sob a minha vontade, não pela vontade de pai, vontade de marido, irmão mais velho. Diferente de outras culturas. Tá? Essa é uma grande diferença. Principalmente naquela época. É. Hoje já seria difícil. Hoje já é complicado, tá? Mulheres tinham direito ao voto. Então, quando as assembleias das tribos se reuniam, as mulheres tinham direito a falar o que achavam das coisas, elas não eram excluídas. Por isso que as druidisas tinham cargos semelhantes e eram tratadas como rainhas mesmo. Ok, gente? Bom, vejam que até hoje a Inglaterra tem uma rainha. E eles são, assim, super com a rainha, tá? Eles respeitam a autoridade feminina. Tanto que, assim, se vocês olharem, por exemplo, em vários livros, desenhos e filmes, etc. Mas quem já viu Valente, que é um desenho infantil, vê a importância que a rainha tinha. Na verdade, a mãe da Valente era a rainha, o marido era o consorte. Ele foi escolhido por batalha para casar com a filha, duque de guerra. Ela é a rainha. Quando eles estão lá se engalfinhando, ela entra e pega pela orelha, é porque ela tem autoridade. E eles falam, onde está minha rainha? Minha rainha vai decidir. Isso não é uma brincadeira de desenho animado. É como era a sociedade celta. As mulheres, a mulher, no caso a rainha ali, da localização, que muitas vezes tinha uma educação com as druidisas, eram educadas pelas druidisas, elas tinham autoridade. Não é autoridade perante homens, gente, mas eles escutavam a opinião feminina. Elas punham ordem. Sem precisar brigar, né? Sem precisar brigar, exatamente. Sem esse antagonismo que hoje em dia... Exatamente, havia um respeito natural pela decisão que a rainha tomasse, tá? É bastante profundo. Hoje em dia, se implantar uma cultura assim, talvez precisasse de 2, 3 gerações, porque fica às vezes na superficialidade. As mulheres também participavam de batalhas, e tem a boudica, tem casos de... E os romanos contam... acho que a boudica foi o Júlio César, agora não sei se foi ela. Ele relatou que eles morriam de medo das mulheres que participavam de batalha. Sim. E tinham rainhas que iam para a guerra, tá? Vou passar umas imagens daqui a pouco, vocês vão ver assim que é... Muito ferozes. Ferozes. Os celtas não tinham medo da morte. Então, grande parte das batalhas, inclusive eu estava lendo que no norte, mesmo lá na Alemanha, lugares frios, a primeira fileira de celtas estava nua. A primeira fileira que ia para a guerra, para a batalha, estava nua. Os outros vestidos, tá? Em regiões menos, ou estações menos frias, eles iam inteiros nus, pintados de azul, e eles não tinham medo de morrer. Eles falavam assim, a gente se vê daqui, para eles a morte era uma porta. Você vai e daqui a pouco você volta. Então eles tinham uma forma de batalha que entra para tudo nada. E se eu morrer não tem problema, daqui a pouco eu volto de novo. Então, quer dizer, tem um conceito de reencarnação também. Tá? E eles eram ferozes, nesse sentido de ser adversários poderosos. Tá? Para vocês verem, assim, os romanos tiveram várias batalhas que eles não conseguiram conquistar totalmente o território celta.
Montegral quis eles apanharam. Então, demorou, aí os romanos voltavam, iam de novo, e não só lá, eu estava vendo também, na Turquia, quando Frígia, por exemplo, eles também batalharam, e aí, na Grécia, eles chegavam, lutavam ferozmente, conseguiram pegar pedaços de território e eles ficam ali. Tá? Eles não, me parece que eles não eram expansionistas, Roma era bem expansionista, tá? Nesse sentido, mas eles se defendiam ali. São formas diferentes de ver o mundo, tá? E muitas vezes as mulheres eram líderes das tribos, é o que eu estou dizendo para vocês. Então, quando elas lideravam tribos, no momento em que várias tribos se constituíam num reino, ou vários reinos, uma mulher poderia ser considerada a rainha, e aí todos os homens, todos aqueles que faziam parte do reino, iam respeitar aquilo que a rainha falasse. Tudo bem? A aparência, achei bem interessante. Nas Ilhas Britânicas, aqui toda aquela parte mais de ilhas, tá? As mulheres, os homens tinham a média de altura entre 1,70 a 1,65, tá? E as mulheres chegavam no máximo a 1,63. Eu acho que ali na parte da Irlanda, a média era até 55 para as mulheres, 1,55. Em outras que chegavam em 63, em média, tá? Mas assim, vejam, a estatura era menor, tá? Nas Ilhas Britânicas, os cabelos fartos e compridos, eles usavam enrolados ou trançados, cabelos mais escuros, tá? Eu trouxe uma figura que eu achei da Morgana. Parece, todo mundo falou, né? Parece eu, não por acaso, não sei porquê. Esse é um retrato que fizeram num artigo sobre Morgana, mas era mais ou menos isso, ó, cabelo, tá? A minha bisavó era portuguesa, minha família italiana, eu devo ter muita ancestralidade celta. E a pele mais clara, mas pra lá não é branca, né? Não chega a ser branca, ok? Tá? Então esse é um retrato, e vejam que assim, tem uma firmeza de olhar, não é uma mulher onde parece que o pai ou o irmão, o marido vão mandar, né? Olha a expressão dela. Na Europa continental, aí já no continente, os homens e mulheres, os homens e as mulheres eram mais altos, não tem uma média de estatura, eu não achei nada disso. Peguei do livro da Miriam, que por sua vez também fez uma pesquisa extensa na USP sobre registros arqueológicos. A pele deles era mais branca, aí mais clara do que os das ilhas. Nas ilhas, os olhos azuis, cabelos loiros ou vermelhos, tá? Aí aqui, uma mulher também não parece uma que vai, né, mimizinha. Gabi, não sei se dá pra ver, mas aqui toda Dá pra ver. a maquiagem. E, gente, mesmo dos que tinham mais pele mais clara e tudo, cabelos também muito fartos e enrolados. Isso é uma característica celta. Não achei registro deles cabelinho liso. Isso é uma coisa que vem muito mais depois na Europa, que hoje em dia na Europa, se você vai, tem muitos lugares que as pessoas têm cabelo liso, mas isso é uma coisa mesmo na Alemanha, né? É mais dos arianos, invadiram depois os saxões também, tá? Os celtas mesmo, pelo que eu li e pesquisei, tinha uma característica de cabelos mais fartos, tá? Olha essa foto aqui. Olha as tatuagens, Mel, ó. Mesmo. Olha as pernas, é a mesma. E olha os homens aqui. E, gente, se vocês perceberem bem, não sei se dá, não são homens novos, são homens de 40, 50 anos que estão lá, tá? De lança. Então, eles tinham essas pinturas azuis mesmo. Muitas vezes não eram tatuagens, muitas vezes eram pinturas feitas para o combate, tá? Mas olha as pernas fortes, olha o braço forte. Claro, gente, isso é uma representação, um desenho feito, mas expressão forte, rosto, os braços, pernas fortes, tá?
apesar de às vezes não terem estruturas tão altas, as estaturas. As festas celtas, gente, aí não tem uma unidade entre festas. Em geral, se fala em 8 ao ano, tá? Sendo que 4 seriam solstícios e equinócios, e os solstícios e equinócios não eram celebrados por todos os celtas. E 4 são as demais festas que são... Isso fui eu que fiz essa pesquisa, né? Porque eu não acho na literatura alguém que fale que é auge da estação. Fui eu que fiz essa conta. Geralmente é o auge da estação. O auge da primavera, o auge do verão, o auge do inverno e se a gente contar cerca de 40 dias após o solstício, o equinócio seria o auge se uma estação dura 3 meses, né? Tá? 90 dias, 40 é mais ou menos ali o auge. Para os celtas, o tempo era cíclico e os auges, que seriam picos, significa o início do outro ciclo. O auge é o declínio. Então, o auge do inverno é o começo do verão. Não dá para ter mais inverno do que isso. É uma forma diferente de ver o mundo, tá? E eles faziam também interação, as festas tinham características de interação entre o Deus, que é a representação do Sol, e a deusa, que é a representação da Lua, ou da Terra também, muito Terra, tá? Você está se referindo à hierogamia? A interação, muitas vezes não, e também a questão metade escura, metade clara, tá? Isso aqui é um calendário das festas celtas. Vejam que eles não põem o nome nas festas que tem de equinócios e solstícios. Eles deixaram solstícios, ele não é em português, né? É em espanhol. Então, assim, ó, gente, nós estamos aqui, 31 de outubro, e aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eles giram no sentido horário, tá? Então, tem percebam, os solstícios, entre eles, as festas. Que todas as festas, esses são os festivais do fogo, inclusive. O fogo era muito importante, era um registro importantíssimo para eles. Metade do ano era dedicado à escuridão, é mais escuro. O outono e o inverno são metades mais escuras, mais frias. Metade do ano, mais luz, primavera e verão, tá? Então, aonde a gente vê o seguinte, nós temos metade do ano mais Deus, onde aqui é deusa, né? Que para lá é outono, na primavera lá é outono e inverno. Por quê? Porque o sol está mais fraco. Metade do ano o sol está mais forte. Primavera e verão seriam características mais do tempo claro, do sol forte. O sol comanda muito a forma de ver. A Wicca fez uma leitura a respeito das festas celtas, colocando ali uma certa interação entre o Deus e a deusa. A única coisa que eu percebo é que eles põem o Deus morrendo 2 vezes, né? O Deus teria uma pequena morte e uma morte. Então, assim, para o registro celta, que eu não vou falar da Wicca, eu vou falar dos celtas, as festas trabalhavam, para eles, mais importantes eram essas daqui, tá? Então, aqui é o Festival do Fogo mesmo, aqui o auge da primavera, então se trabalha muito a fertilidade, era a festa da fertilidade. Essa aqui é a festa da colheita, e Lug é um deus sol deles, tá? Então, por quê? Principalmente o trigo. Do trigo era feita a cerveja, do trigo era feito o pão, e o trigo é um cereal, né? Que ele depende do solo, mas também da questão do calor do sol. Então, ele está aqui, onde nós estamos, tá? Que aí era a questão já de uma preparação para o inverno. Então, o que acontecia nessa época, em geral? Se escolhia os animais que estavam mais velhos ou um pouco mais incapacitados. Esses animais eram abatidos para se salgar e para se preparar alimento para guardar para o inverno.
era uma das únicas festas, inclusive, onde se comia mais carne, porque houve um abate de animais, e também era uma tentativa das pessoas estarem mais fortes, porque é o auge do outono. No auge do outono significa o quê? Que está começando ali também, o inverno vai vir, tá? Então, para as pessoas estarem fortes para sobreviver ao inverno, principalmente mulheres grávidas e animais fêmeas também, tá? As casas celtas, muitas delas eram redondas assim, e embaixo os animais, eles abrigavam os animais dentro da casa e eles ficavam como se fossem mezaninos, né? Morando em cima para abrigar os animais, principalmente os que forneciam leite para eles dentro de casa por causa do rigor do inverno. Nós, de país tropical, a gente não sabe o que é rigor de inverno, gente. A gente tem assim, 4 dias de inverno, tá todo mundo reclamando e fica parecendo, né, um esquimó. Não é. A gente não sabe o que é inverno lá, com temperatura, e depois, detalhe, não tinha indústria alimentícia. Então tem que guardar também o grão, cereais, etc., para você poder sobreviver, tá? E alimentar os animais. Então essa era uma festa que você, na verdade, era assim, tipo, sorte lançada. Não sei como é que vai ser o inverno, não se sabia quem chegaria ao final do inverno. Eles salgavam carne? Eles defumavam, principalmente, carne. É o que eu tenho de registro do inverno, para sobreviver. Por isso que eles abatiam. Porque, olha, gente, há uma sabedoria entre abater, no abater os animais mais velhos ou que percebesse que não ia chegar. Porque ao invés desse animal adoecer, morrer doente, não poder comer a carne, a gente seleciona quem vai sobreviver. A gente seleciona os que vão investir nesses, tem mais potencial. É uma sabedoria. Porque os próprios animais depois vão morrer. Aí o que você vai fazer? Vai fazer o animal morrer de fome? Morte lenta e morte rápida, né? Uma morte lenta, para ter uma morte lenta de fome, vamos fazer uma morte rápida, onde esse animal depois vai até servir como alimento, é uma bênção para todos, ok? Tá? E aqui o Imbolc que já trabalha, né, o início do quê? Da parte quente do ano. De novo, um festival, outra vez, de fogo, um festival de calor. Do Imbolc, é. Porque as fêmeas, ao final, né, do inverno, quando está entrando ali o período mais quente, antes do equinócio da primavera, a gente percebe por aqui, isso a gente percebe bastante no país tropical. Então, assim, quando acaba o outono, o equinócio da primavera, não. A gente percebe que, assim, comecinho de agosto, no máximo meio de agosto, já começa a nascer folha nas árvores que perderam folhas, tá? As fêmeas começam a lactar, produzir leite de volta, né? Algumas delas o cio. Então, você tem ali um começo de retorno, você tem uma previsão de como vai ser depois o período de sol. E aí ali já se sabe também como é que foi o rigor do inverno, né? Porque é já o começo, o finalzinho, o começo do calor, o final do frio, tá? Falar escuridão, luz e escuridão, parece assim muito trevas, né? A gente poderia falar período do ano deusa, período do ano deus. Então, toda a parte do período do ano que o sol é mais forte é o período do ano deus, porque o sol trabalha muito a questão da procriação também, né? Assim, da semeadura. Então, onde se semeia? Não é no inverno nem no outono. Se semeia muitas vezes na primavera e no verão. Certo? Então está muito mais ligada à questão do Deus. Deus tem a função de semear e a deusa a função de produzir. E a terra também tem a sua fase de hibernação, que é o momento do descanso, que é o momento escuro também. Porque a gente não pode produzir o tempo inteiro. Tem que ter um momento do recolhimento. E isso é um respeito muito grande à questão tanto feminina quanto masculina, né? Como que assim, uma fêmea acabou de parir, já vai parir de novo, vai parir de novo, vai parir. É como a gente trata a terra. Eu recolho e já estou ali, colocando e põe veneno para, né? Produza.
olha as galinhas, né? Ficam lá com a luz acesa, não para de botar ovo. Mas é preciso um momento de descanso que para eles era um momento de ciclo novo. Hoje eu vou falar dessa festa que a gente vive agora. Mas é um ciclo novo. Tudo era cíclico, o tempo era cíclico. Tanto que tem um tríscolo aqui no meio, né? Que é exatamente o simbolismo do tempo cíclico. E a gente poderia ver como passado, presente e futuro, só que o passado, presente e futuro estão girando o tempo inteiro, não tem uma localidade, não é linear como a gente aprende. Para eles era cíclico, totalmente circular, tá? Em espiral. Tudo bem, gente? Na próxima festa a gente pode falar de outra festa, tá falando um pouquinho cada uma. Este momento que nós vivemos agora é considerado para muitos, alguns comemoravam o Ano Novo no final do ano, mas aqui no equinócio, né, no solstício de inverno, desculpa, muitos comemoravam agora, tá? 31 de outubro. Então, eles em geral, fiz besteira aqui. Fiz besteira. 31 de outubro, gente. Eu fiz aqui uma consulta individualizada com a Tizilda, mas eu achei algumas referências. Então, em irlandês arcaico se falava Samain. Irlandês moderno com um H aí no meio, Samain, não sei, tá? Não sei dizer pra vocês, não tenho essa pronúncia não. Gente, eu tô colocando tudo de novo. Volantite deve ser, né? Ou Calangaefe no país de Gales. A gente está falando, deve ser que nem a gente falar Guarani, né? Eles rolam de rir a gente falar de Guarani. Você imagina que... O que acontecia nessa época? Vamos padronizar Samain, mais fácil. A comemoração, ela iniciava na noite do 31 do 10, durava 3 noites, tá? Agora, esse era um tempo que não estava nem no ano passado, nem no ano futuro. Está fora do tempo. Esses 3 dias, 31 de outubro, 1º de novembro, 2 de novembro, era a parte. Não pertencia nem ao ano anterior, nem ao ano futuro. Ficava apenas como um momento suspenso do tempo, tá? Marcava o tempo, mas não pertence ao tempo. Que é possivelmente o início de um novo tempo, de um novo ciclo, tá? É uma forma diferente de ver o tempo que eles tinham, ok? Por que eles tinham essa visão também, gente? Porque essa é a época, e aí percebam que a gente está no calendário, que é o quê? Dia de Todos os Santos é dia 1º, e dia 2 é o dia de finados, né? Essa é a época onde eles acreditavam que havia um véu entre os mundos, um véu muito fino ficava entre os mundos, dos vivos e dos mortos. É uma época propícia que se fazia muito oráculos, para quê? Para prever o ano que vem. Mas eu não estou ainda no ano que vem, por isso que eu posso prever o ano que vem. E eu também não estou no ano anterior. Então eu estou, é como se fosse assim, eu me desligo de tudo, dizem que alguns até trocavam de propriedade. Muda de propriedade. É assim, eu não tenho nada nesse tempo. Porque é o momento em que você tem a oportunidade de se refazer totalmente, sem ligações com o passado, porque o ano já foi, tá? O planejamento do futuro através dos oráculos, então eu faço um oráculo que vai ser, planejo o futuro, e uma época também que se fazia muito oferenda a ancestrais. A gente tem o hábito de fazer oferenda ancestrais nessa época também. O que acontecia? O véu dos mundos fica mais suave, então os que estão do outro lado, para eles, que é uma porta, passavam pela porta e vinham visitar, mesmo não estando em corpo físico. Então havia muita comunicação entre vivos e mortos através, é óbvio, das capacidades mediúnicas e psíquicas, tá? É um festival, assim, é uma festa muito interessante nessa questão de que eles já trabalhavam a comunicação com os seres do outro lado, tá? E aí, claro, gente, que a partir do momento que o véu do mundo está mais tênue, vem todo tipo de
ser que está do outro lado também, aí você vai chamar muito de acordo com a vibração que você está. Né? Por isso a gente tem que pensar essa coisa de como trabalhar e como estar mentalmente para ver o que a gente vai acabar atraindo. Até aqui, eu usei a referência do livro da Miriam Black, que é esse livro aqui, Bruxa, que é um livro, eu considero assim, acima da média, porque ela fez um estudo antropológico, um estudo sério a respeito da forma como os celtas viviam, anatomia, forma como vestiam e etc. Alimentação, casas, é muito interessante. Até aqui, tá? Aí depois daqui já é coisas que eu criei, que eu falei, não tem tanto assim para hoje, mas... Então, o que acontece com essa etapa do Samaim? A Wicca vê como a morte do Deus, né? A gente, na filosofia, não entende o Deus e a deusa morrendo. A gente entende o momento do subterrâneo, onde é preciso se apossar das coisas que você precisa para um novo ciclo. Então, seria um momento do céu de descanso do Deus, tá? Para que você possa iniciar um novo ciclo. Lá no Celtas, o que eles faziam? Todas as fogueiras eram apagadas, todo o fogo era apagado, e eles permaneciam por minutos em absoluto silêncio, como se tudo tivesse morrido e parado. Então eles param o tempo nesse momento, tá? Tempo não se conta no relógio, Einstein já comprovou. Eles paravam o tempo, e aí nas colinas, provavelmente onde moravam os sacerdotes e sacerdotisas, os sacerdotes acendiam um fogo, e aí o fogo vinha descendo, até me arrepia, né? Como se, e aí eles celebravam a volta do Deus fogo do Deus. Então assim, significava também que o Deus abençoava aquela terra. Então ele para por um momento, é um momento onde o subterrâneo é aquilo que eu me encontro comigo mesmo. Se a gente pensar em termos de escuridão, é também eu aposto do meu lado sombra, eu reconheço o meu lado sombra, e aí eu volto novamente, tá? É diferente a visão, não exclui, mas a nossa visão é mais nesse sentido do iniciar um novo ciclo do que morte e vida, porque na Wicca o Deus morre 2 vezes, a deusa não morre. A gente pensa que não, a gente pensa, só sou eu mais eu que trabalho com isso, a deusa no momento do verão, que é Lita, a festa, no solstício de verão, a deusa está no subterrâneo, que a gente consideraria assim um momento do sangue e bombogira, né? O subterrâneo, é o absoluto não mãe, é o momento que é seu. Para quem estava na minha aula na Lua Nova, que eu falei, é o momento em que você quer estar para você, mas não é ego, né? Ali você volta para você ovo, para depois você poder iniciar um novo ciclo, que é o ciclo menstrual feminino. No caso, Lua Nova, no momento que você está menstruando, você não está em ciclo. A menstruação é o não ciclo, né? Se a gente colocar, porque depois, na lua crescente, o óvulo começa a amadurecer, e iniciaria um novo ciclo. O momento da menstruação é o momento zero, tá? Tem muito a ver com essa filosofia celta. Tudo bem? Entendemos que momentos a gente está vivendo, então, né, 31 de outubro, seria esse momento de também que a gente pode utilizar para fazer a parada do tempo. Vamos parar o nosso tempo e acender o fogo, mas é outro fogo. Porque se eu apaguei, o fogo que é aceso é outro, gente, tá? Não sei se vocês conseguem perceber a profundidade da simbologia que eles utilizavam na festa. O apagar o fogo e acender é outro. É fogo, mas é outro. É um novo. É renovado, tá? Pra mim, assim, é uma poesia nos ouvidos, né, na vida. Porque nos tira um pouco dessa forma de pensar tão linear que a gente tem. Porque, assim, exatamente na meia-noite do 31 de dezembro, eu pulo 7 anos e minha vida mudou. É como o Alan falou, o que é o estirão? Eu vou me acostumar com a nova altura, como se ele dormisse
uma altura e acorda 15 centímetros mais alto. Eu falei, filho, não é assim, é um ciclo, né? Então, eles usavam 3 dias para você trabalhar mesmo, que é assim, o primeiro eu acredito que era o deixar para trás, o segundo é o tempo zero, o terceiro é o ver para frente, né? Imagino eu, assim, acho Mas que tem lógica, é sábio, né? E o tris como é 3, e o 3 é um número muito, assim, sagrado para os celtas. Então, nesse sentido, né, ó, eu estou aqui me ligando do passado, eu estou aqui inteiro no meu presente, e aí eu estou me preparando para o futuro. Cada lua, inclusive, a lua em si, só dura 3 dias. Porque são 4 de transição, depois 2, né? Pegar 7, 2 de transição, depois 2 de transição de novo. Tá? Juntando, inclusive, 3 de novo, né? Transição, lua, transição. Tá complexo o que eu estou falando para quem não tem a... Então é o 3 de novo. E o 3 vai se multiplicando nesse sentido. E o 3 é um número sagrado também para diversas religiões, Santíssima Trindade, etc. Mas a forma de ver o mundo é uma forma muito diferente da nossa. E a gente estranha um pouquinho, tá? E aí, onde surgiu o tal do Dia das Bruxas? Principalmente nos Estados Unidos, foi onde surgiu. O que ficou retido na memória das pessoas? É o dia em que é um período que os mortos visitam os vivos. Então, para eles, mortos, assim, é vampiro, lobisomem, é pessoa saindo do caixão, caveira, é zumbi. E as Por isso pessoas usam fantasia pra não se esconder. Mas existe sabedoria, Alan, porque se não fosse por isso, a gente não teria esse tempo de celebração. Tá? Então eles acabaram adotando as fantasias. Deve ter sido muito forte, essa cultura é muito forte para sobreviver a alguma coisa daquilo. Tá? Então o pensamento, e no México é o Dia de los Muertos, que é uma coisa assim, louca, né? Fala. Eu fiz um estudo há uns 2 anos atrás a respeito da real origem, de uma das hipóteses da real origem do Dia das Bruxas. Até onde eu tenho conhecimento, posso estar muito enganada, mas até onde eu tenho conhecimento, na verdade, uma das histórias ela surgiu na Irlanda, a respeito, porque na época eu estava pesquisando, meu foco de pesquisa era o cabeça de abóbora, a figura da cabeça de abóbora, Jack O'Lantern. É, isso. Né? Mas é uma característica da festa celta. Então, aí provavelmente deve ter essa origem celta, que começou, na verdade, como uma vela de nabo. Aí depois, por conveniência e plantio regional, se cresceu o negócio e colocaram na abóbora, que aí é onde você trabalha as caras, que uma das hipóteses a respeito do desenho era realmente como totens de proteção. Porque aquelas caras feias, as caras engraçadas, eram realmente proteção para espantar más energias ou coisas do Como gênero. se faz o espantalho da agricultura. Exatamente. Ou carranca no Brasil. É que assim, os Estados Unidos, eles foram colonizados por ingleses, e não só ingleses, né? Sim. Então, a ideia é que essa lembrança, ou o hábito de se falar do véu dos mundos, permaneceu, apesar de que os que foram eram protestantes, e aí se reedita de uma outra forma, né? Cada um tem uma forma de interpretação. Vai interpretar. O que resta da lembrança, como as histórias que os avós contavam pra gente, depois a gente vai lembrar o que pra nós era a ideia principal. Então a ideia principal é assim, os mortos retornam. Então aí o que é morto? Aí vai do que é morto pra você, se é algo que dá medo. No final, hoje em dia, é uma grande brincadeira, né? Realmente, eu estou se tornando uma grande brincadeira, mas entra a questão mito e realidade natural e sobrenatural. É o véu entre os mundos, até a minha concepção, seria realmente o que é o real, entre aspas, o que é o real, e o irreal que se mistura e se entrelaça nessa data. Pelo menos dessa concepção que eu tenho. Então, mas aí, lá pra eles, os mortos eram reais. Sim, não estou falando na tradição original, estou falando na tradição agora, sim, nova.
é o mítico, no mito, né? Ou místico para eles também. Mas aí pega o que representa para mim o que é morto. Representa o vampiro, o lobisomem, e aí isso volta. Mas a gente deve agradecer, por quê? Porque graças a isso existe uma certa tradição. A partir desse ano, 31 de outubro, foi, no estado de São Paulo, é o dia dos wiccanianos, então quem segue a Wicca, quem segue o sagrado feminino e as religiões pagãs, a partir de 2016. Então, assim, é importante, alguma coisa das tradições que permanecem nos fazem voltar à origem. E aí a gente pode reconstruir outro ciclo de outra forma, né? Mas se constrói a partir daí. Por exemplo, eu, aqui, Alquimia da Bruxinha, se não fosse a festa das bruxas vista dessa forma deles, da americana, eu não poderia fazer uma festa das bruxas, as pessoas iam entender e vir fantasiado. Porque se eu não tenho essa tradição, não sei o que é, eu também não poderia fazer uma festa celta. Entendeu? Então eu agradeço até, porque manteve. E aí a gente pega essa tradição americana e aí a gente põe o nosso tempero brasileiro. E a gente vai fazer outra coisa, que daqui a 50 anos vai ser outra coisa, que não precisa ser o que os celtas faziam originalmente. Tá? Porque aquilo que eles faziam lá, naquele tempo, naquela época, a gente precisa atualizar as nossas coisas no tempo que a gente vive. O que eu não comentei com vocês é que, assim, eu mostrei o calendário, eu peguei até em espanhol, mas é o calendário de acordo com as estações do hemisfério norte. Nós vivemos no hemisfério sul. Existem duas correntes. Aqui acredita que nós deveríamos mudar o calendário, então nesse momento a gente não estaria em Samaim, estaríamos em Beltane, tá? Porque estamos na primavera, no auge. E outros dizem que não. Cada um segue como quer. Na roda do ano da Hierosofia, que é minha responsabilidade, eu aboli a questão festivais celtas. Eu estou pondo uma questão da estação do ano. Mas a minha tendência é muito mais permanecer com o calendário do hemisfério norte. Por quê? Porque nós vivemos uma egrégora e nós temos a cultura, por isso que eu disse, nós fazemos a nossa cultura cristã é muito forte.